Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Vamos dar parabéns pra Fernanda Torres aí. Parabéns pela conquista incrível. Vai, Brasil. Gente, a gente tá gravando no domingo de tarde, tá? O Oscar não aconteceu ainda. Pra vocês já aconteceu, pra nós não. Não, na nossa cabeça, a Fernanda Torres tá no palco, segurando a estatueta. Então, assim, não deixa a gente triste, não. Se ela não ganhou, não conta pra gente, por favor. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? O Oscar já passou e, sem dúvida, um dos grandes esnobados do ano, se não talvez aí o maior, foi Rivais, do diretor Luca Guadagnino. Esse filme fez muito barulho em 2024 e ganhou o prestigioso Pantufa de Ouro como o melhor filme do ano aqui. Mas foi totalmente esnobado pela premiação, mesmo sendo estrelado pela Zendaya e tendo uma pegada mais mainstream. Mas você que ouve Minha Pantufa já devia saber de tudo isso. O que você talvez não saiba é que o Guadagnino lançou não um, mas 2 filmes em 2024. E hoje a gente vai falar do segundo. Queer, estrelado por Daniel Craig, não teria jamais o apelo de Rivais com o público e com a indústria, mas seu protagonista parecia destinado a pelo menos figurar nas principais listas da temporada. O filme conta a história de William Lee, expatriado americano que vive no México e leva uma vida de farra inconsequente, até se envolver com um estudante que mexe com seu juízo. Como Queer se encaixa na filmografia do diretor? O que a gente achou do filme? Será que Daniel Craig realmente foi esnobado na temporada? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Chegou a hora! Bora falar sobre Queer no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Queer, a gente conhece, como a gente falou na introdução, o William Lee, que é um americano que está morando na cidade do México. Nossa situação aqui são os anos 50. O filme, logo no começo, ele já te dá a entender que o William foi expatriado, né? O Lee foi expatriado, ele foi expulso do país. Você ainda não consegue saber muito bem por quê. Você não... A sua primeira suspeita é homofobia, né? Depois você vai entendendo ali que aparentemente não é isso. Mas ele é esse expatriado de meia idade que vive uma vida de farra, de muita bebida, de muita droga, um boêmio. E aí ele conhece o Eugene, que é um estudante americano que tá lá na cidade do México também, e ele fica fissurado pelo Eugene. E o Eugene parece não tá muito aí pra ele assim, né? Ele é um moleque mais novo, ele é um rapaz que não parece bi, ou talvez seja hétero, mas tá brincando com os sentimentos do William, porque o William tem muito dinheiro. Você fica meio sem entender assim. E o William fica fascinado nesse garoto e quer conquistar a afeição desse garoto. E o filme parece que vai caminhar pra mais um... A gente falou isso semana passada, olha que louco. Mais um drama da gay sofrida, triste, que morre doente e tal, não sei o quê. Mas, de repente, meu amigo, a gente vai conversar mais sobre esses detalhes. Saibam que a gente vai ter spoilers aqui durante... o filme, mas o Guadagnino é um deleite, gente, assim, acho que o Guadagnino, agora que o Lynch morreu, talvez o Guadagnino seja o meu diretor vivo favorito, assim, porque ele é muito maluco, mano. As coisas que ele tira, de onde que ele tira essas coisas dele, assim. Enfim, já estou dando minha opinião, mas opinião, não estou dizendo se gostei ou se não gostei, só estou dizendo que é muito maluco, e é muito maluco, né, Gusta? Eu senti um pouco uma pegada de Pobres Criaturas e Kinds of Kindness, aqui, ó, é um pra vocês e um pra mim, é um pra vocês e um pra mim, agora eu faço um mainstream, eu quero ganhar Oscar, eu quero prêmio, eu quero bilheteria, mas aí depois eu faço o meu aqui, aí vocês vão saber quem que eu sou de verdade. Eu senti um pouco essa pegada de Pobres Criaturas, ó, um filme pra vocês, e o Kinds of Kindness um filme pra mim, Yorgos. Acho que o Guadagnino acabou fazendo a mesma coisa, assim, não sei se você concorda. Fala um pouquinho aí sobre Queer. Queer é aquele tipo de filme que provavelmente
saiu da cabeça do Daniel Craig quando ele tava lá fazendo 007. Ele falou assim, gente, eu acho que eu vou aposentar no México e fazer tudo que eu queria, sabe? Viver o meu sonho. Viver o meu sonho no México, uma fotografia granulada, sabe? Vou me permitir. Eu vou me permitir. 007 não permite que eu faça isso. Eu preciso conviver só com a Ana de Armas. Eu preciso ir pra outro mundo, sabe? Eu preciso viver outras coisas. Mas não. O Queer, inclusive, ele é baseado num livro, né? Do William S. Burroughs, que eu não sei pronunciar também. Burroughs. Sempre quando tem muito H junto com G em inglês, eu não sei pronunciar direito. E é a segunda ou terceira vez, acho que aconteceu esse Nickel Boys, que assim, que você vê o filme, e não importa a impressão que você tenha do filme, você fica um pouco assim, cara, como será que é esse livro? Deve ser bom esse livro. Me deu uma vontade, uma curiosidade, assim, de ir atrás dele. E assim, foi muito legal ver o Daniel... Eu comecei com o Daniel Craig porque eu acho que foi muito legal o papel que foi escalado pra ele aqui, né? É muito bom ver essas figuras extremamente masculinizadas, extremamente sexualizadas, né? Como é a figura do James Bond. O Daniel Craig foi aí por uns bons 10 anos, sei lá quantos anos o Daniel Craig foi o James Bond. E é muito legal ver esses caras se desconstruindo, né? Esses caras, tipo, fazendo outros filmes que não são apelativos pro público que constituiu ele como ator, com o nível de sucesso que eles têm como ator. Então ele começa a voltar. Aconteceu muito também com o Antônio Bandeiras, né? Agora em Baby Girl, porque ele faz o Dom Juan falido lá. E ele também se desconstrói um pouco, essa coisa assim de... Será que eu sou o suficiente? Será que eu sou homem suficiente para estar aqui na indústria? Então eu preciso reavaliar o meu papel, eu preciso fazer outras coisas que até então não eram suficientes. É muito bom ver o Daniel Craig nesse papel. Primeiro ponto, assim, eu acho muito legal ver o que o Daniel Craig tá fazendo aqui. Extremamente desconfortável, um personagem extremamente abalado com tudo. Desconforto é o nome do que o personagem dele sofre, né? Do que o personagem dele tem. Então, eu gosto muito de começar pelo Daniel Craig, porque eu acho que o Daniel Craig é a alma desse filme. Assim, ele tem um papel central em construir pra gente qual é a imagem que o Guadagnino quer passar pra estrutura do filme. Uma pessoa, um personagem que tá em busca de algo que ele não sabe o que é. Ele se apoia em vícios, ele se apoia em sexo, ele se apoia na conquista para poder transformar aquela vida dele vazia em alguma coisa. Então, ele é um cara jogado numa cidadezinha do México que também aparentemente não tem nenhum atrativo além daquilo que ele está buscando dentro dele mesmo, né? Ele não tem coisas externas que atraiam ele o suficiente, então ele fica buscando sempre uma diversão, alguma coisa nova que vai preencher e nunca consegue. Então também tem uma coisinha assim meio de metalinguagem, uma coisa meio Demi Moore ali dentro, porque eu acho que o Daniel Craig buscou o Guadagnino busca o Daniel Craig aceita esse papel um pouco nesse caminho assim de pincelar as possibilidades que um ator pode ter na indústria, né? Já velho, já abre aspas, decadente, vai. E eu tenho a impressão que ele tá buscando personagens queer, né? O próprio... O Knives Out lá, o segundo já tem essa implicação de que ele é casado com Hugh Grant e tal. É bem sutil, mas assim, de que ele tá buscando... Ele ficou tão pilhado com esse negócio de 007, ele já tava doido pra sair há muito tempo. As conversas de bastidor é que ele não queria nem fazer o último, né, que ele fez. Que aí ele falou, não, quer saber? Vamos romper isso aqui. Eu não quero ficar marcado por isso aqui pra sempre, né? E ele já foi indo por outros caminhos. E que ótimo que ele tá fazendo isso. Eu achei excelente, porque ele quebra muito do padrão, ele tira um pouco do que é esperado desse tipo de ator, desse tipo de personagem que ele sempre faz. E também, não só pela carga que o Daniel Craig tem aqui como ator, eu acho que o Guadagnino, ele busca trazer principalmente o Drew Stark e eu fiquei muito feliz que tem o Omar Apollo. Porque o Omar Apollo, não sei se vocês sabem, mas ele é o bisão preferido do TikTok, assim. Ele é tipo ele é o supra-sumo latino da bissexualidade. Eu acho que ele já teve até um flerte com o Frank Ocean também, assim, umas coisas assim, muito... Enfim, ele é um hit da bissexualidade. E ele tá aqui no comecinho do filme, ele é o primeiro parceiro do personagem do William Lee. E ele tá belíssimo no filme, até o momento que ele sorri, eu fiquei puto que tiraram o dente do Omar Apollo. Fiquei nervoso. Falei, não fizeram isso com o Omar Apollo. Mas enfim, nem tudo é um sorriso, né, gente? Às vezes a pessoa tem outras coisas pra oferecer.
E assim, gosto desse refresh que o Guadagnino dá. O Guadagnino, ele não é bobo nem nada, ele trabalha com elenco jovem desde sempre, ele é muito esperto em trazer a atenção do público jovem para os filmes dele e mostrar o tipo de arte que ele faz para o público jovem. Então, apesar do Daniel Craig ser a cara do filme e ter essa metalinguagem com, né, da indústria com relação ao Daniel Craig, eu acho que o Guadagnino não se desloca das gerações atuais, das gerações presentes, ao trazer esses atores mais jovens que vão trazer o público mais jovem, ou porque quer ver o atorzinho lá novo, que é mais fashion icon, ou o próprio Omar Apollo, que é um cantor famoso, que também tem um público já definido e tudo mais, então ele consegue... Challengers, que ele traz a Zendaya, ele traz um elenco jovem também muito expressivo, então ele vai fazendo Call Me By Your Name, com o Chalamet. Ele não é bobo, ele sabe que ele sabe produzir filmes muito bons e ele também tem uma estratégia mais de empresário, assim, de saber como fazer o filme dele crescer, sabe? Como fazer o filme dele fazer sucesso. O cinema americano dele vincula meio essa coisa de ter uma pegada pop. O Rivais é um filme extremamente pop, né? Mas de ele jogar as maluquices dele dentro de usar a fama de certas pessoas pra jogar as maluquices dele no meio, tentar achar um equilíbrio. Nem sempre ele acha, sabe? Às vezes o filme é mais inacessível mesmo e pronto, não vai... Queer não vai ser um sucesso de bilheteria no cinema. O filme nem se pretende a isso. Mas eu acho que ele usa muito o fator, olha, eu tenho um reconhecimento já nos Estados Unidos pra trazer uma pessoa famosa o suficiente pra trazer vitrine pro meu filme doido. Eu acho que é um pouco isso. Exato, e ele é muito bom. Ele sabe fazer muito bem isso. Dos diretores atuais, eu acho que ele é um dos menos arrogantes nesse sentido, assim, sabe? Ele não se importa muito em fazer o que ele quer fazer, só que se vender um pouquinho pra indústria pra poder fazer a máquina girar um pouco, sabe? Porque ele tem muita visão de cinema, mas ao mesmo tempo ele sabe o que ele precisa aceitar pra fazer os filmes dele emplacarem como história e como imaginário, sabe? E aí, falando em imaginário, aí que tá a grande pegada de Queer. Queer é uma metáfora, né? Eu acho que é um filme que é muito além do que a história tá querendo contar. Eu acho que eu vou falar disso mais pra frente, eu quero saber depois a opinião de vocês, mas eu acho que como estrutura de roteiro, eu venho falando isso com a Carol, ex-integrante aqui do Meia Pantufa. A gente comentou bastante sobre o filme e eu acho que o principal pecado do filme, assim, é na estrutura do roteiro. Acho que ele tem 2 blocos muito quebrados, às vezes podem tirar o espectador de sintonia, porque... Aconteceu isso em algum filme muito recente. Eu lembrei um pouco de A Substância, pra te falar a verdade. Parece que o filme meio quase que muda de gênero, assim. De gênero no final, mas eu acho que em A Substância a história tava indo pra aquela direção. E aqui não estava indo pra aquela direção. E então tem uma quebra muito grande da estrutura. E talvez isso seja um problema pro espectador desavisado, mas eu acho que pra história que o Guadagnino estava querendo contar, faz sentido. Eu acho que tem um fio condutor que é o opioide, o álcool, o vício, a busca incessante de encontrar o amor, encontrar a beleza por meio do vício, e ele conta essa história. Então eu acho que tem um fio condutor, mas em termos de blocos de roteiro, eu acho que não fica tão bem expresso, sabe? O que ele quer dizer em todos os momentos do filme. E por ser o Guadagnino, eu acho que isso passa, sabe? Como é ele fazendo um filme, como a gente já tá acostumado com a estrutura dele de filme, principalmente depois de alguns filmes como Suspiria, por exemplo, eu acho que traz um pouco da identidade dele aqui, e não é necessariamente um erro, um problema, é mais assim, uma questão, sabe? É um jeito dele fazer o filme dele agora. Eu não sei se eu tô só passando pano, ou é porque eu gosto muito do filme, gosto muito da fotografia do filme, acho essa fotografia bonito, né? Granulada, essa coisa mais escurinha, essa luz mais intimista, combina muito com o filme, e acho que, assim, realmente a comparação que o Luiz fez foi muito em cima, assim, é muito aquele filme que dá a impressão de que foi feito pra ele, mas com a estrutura de mercado que precisava ser feita, sabe? É muito isso. Então, por enquanto, eu vou só aqui somar ao filme. Eu gostei muito do filme. Eu adoro o Luca Guadagnino. Eu acho que dentro dos diretores que a gente costuma falar que são esses expoentes, ele tá ali muito no top 5, assim. Ele consegue fazer muitos filmes bons e a gente tem que ficar muito de olho nos trabalhos dele. E ele é muito prolífico, né? Ele faz muita coisa.
Ele faz muito filme. E isso é muito bom. Pessoas criativas, pessoas novas, sangue novo, que ele nem é tão novo assim, né? Mas assim, esses cineastas mais dessa nossa geração que estão trazendo filmes mais diferentes, né? Que contam histórias diferentes, criativas. Eu adorei esse filme. Eu gosto muito. Eu só conheço a filmografia americana dele. Eu não posso falar pela filmografia italiana, sabe? Que é bem vasta. Mas eu tenho a impressão de que eu gosto de todos os filmes americanos dele. Em diferentes níveis, claro. Mas eu gosto de todos os filmes americanos dele porque eu acho muito diferente, assim. Às vezes ele vai pra uns lados muito diferentes entre um filme e outro, sabe? Eu acho que uma comparação interessante a fazer é o Eggers. Como eu tenho sentido o Eggers mais contido dentro do próprio mecanismo, contido dentro da própria dele, estrutura, né? De montar a história. Cada vez se afundando na cabeça dele. E o Guadagnino não tem isso. Esse aqui é o mainstream, esse aqui é maluco, esse aqui é terror, esse aqui é um drama de tal jeito. Então, assim, eu acho que ele atira mais, assim. Só antes de passar pro Lucas, só um comentário em cima de um negócio que você falou. Eu acho o seguinte, por que eu comparei com Pobres Criaturas e Kinds of Kindness? Quem viu só Challengers do Guadagnino e for ver esse filme, vai ficar chocado. Quem viu Suspiria e for ver esse filme, vai falar, tá, beleza, entendi, faz sentido. Sabe, é um pouco nesse sentido. Esse filme é muito mais Suspiria do que Rivais. Muito mais. Se você fosse só na onda de Rivais, se você achar que você vai ver um outro Rivais, você tá lascado, assim. Você não vai colar com você. Agora, se você conhece outras coisas da filmografia dele, você já, é maluco, mas tá dentro do que eu imaginava, do esperado, assim. Lucas, fala um pouquinho aí sobre Queer. Eu fiquei muito imaginando você, que eu sabia que quando eu assisti, eu sabia que a gente ia gravar, né? Eu fiquei muito imaginando você quando chegou no capítulo 3 desse filme, assim. Quais foram as suas reações quando esse filme chegou no capítulo 3? De verdade. Fala um pouquinho sobre a sua experiência com Queer. Não, o filme é um até chegar na selva, né? Depois vira outra coisa completamente diferente. Mas, enfim. O Gusta, gente, pra quem não percebeu, não tinha percebido ainda, acompanha a gente há algum tempo, o Gusta, ele é fã do Luca Guadagnino. Eu acho que agora deu pra cravar de vez, né? Porque foram, acho que uns 15 a 17 minutos. Eu acho que ele conseguiu bater o meu recorde de quando eu falei em Homem-Aranha 2. Você falou muito de Homem-Aranha 2, você falou muito de Joker também. Então, assim, você fala muito quando você odeia e fala muito quando você gosta muito. Fortes, né? Polarizado. Too emotional. É por isso que é bom. O filme ruim também é bom, porque pelo menos dá linha, né? Pro assunto, você sentir alguma coisa. O filme médio é o mais triste de todos. Mas, enfim, Queer. Cara, eu gostei do filme. O Guadagnino, eu vou bem nessa linha aí do que vocês... Não é o meu estilo de filme. Demorei pra ver ele, mas... acabei gostando. Eu gosto muito do visual do filme, assim, no geral. Desde tudo que o Guadagnino coloca ali pra compor aquele mundinho, aquele pequeno México que ele cria ali, cara. Aqueles cenários e a interação de todo mundo. claramente a Itália, vamos combinar, gente. É claramente a Itália aquilo ali. Mas tudo bem. Mas aquela... É muito bom que tem uma coisa geográfica, assim, da logística, né? Dos personagens caminhando por ali, perambulando pelos bares. Tem esse bar que fica aqui na esquina e o hotel é logo ali. Então, essa interação ali, o design de produção, a fotografia, a trilha sonora é muito boa. Ele soltou um Nirvana com gosto ali, né? Acho que tem umas 2 músicas do Nirvana, tem uma versão de uma música do Nirvana. Tá dando certo essa combinação, né, amigo? O Trent Reznor e o Ericus Ross fazerem trilha pra ele. Tá colando muito, assim, eu tô gostando de ver. Então, assim, eu gosto muito do estilo, do visual do Guadagnino. E é isso que vocês estavam falando agora no final da fala do Gusto, de o Guadagnino ser esse diretor, né, que faz filmes diferentes, que tem a sua autoralidade e ao mesmo tempo consegue trazer filmes mais pro mainstream, consegue agradar esse público mais mainstream, mas ao mesmo tempo tem a sua pegada autoral. Você assiste um filme do Guadagnino e não é a mesma coisa. Você vê se a gente pegar o que tem no mainstream aí nos últimos 10 anos, você fala, tem alguma coisa diferente aqui, esse cara tá fazendo uma coisa diferente. E principalmente quando chega lá pro final do filme, né? Eu ia comparar muito com Substância também, mas vocês já trouxeram isso aqui. E o Luiz lembrou de Suspiria, cara. Que tinha tempo que eu já tinha visto a versão do Guadagnino. Eu só vi a versão do Guadagnino, na verdade, não vi o antigo. E realmente, me lembrou muito mais uma pegada Suspiria do que qualquer outra coisa. E é legal que o Guadagnino ele tem essa pegada, por exemplo... Eu acho Rivais, e apesar dele ter uma linha ali, de sempre nos filmes dele ter essa coisa de uma tensão sexual, de trazer uma coisa mais, né, tesuda ali pro filme, ele consegue perambular entre gêneros muito diferentes e trazer uma pegada muito diferente, muito
única assim pra cada um. Você assiste um filme do Guadagnino, você, beleza, saquei que é um Guadagnino, saquei que é, né, o estilo dele tá aqui presente, mas você assiste Queer, você assiste Rivais, você assiste Suspiria, você assiste até Os Ossos, cara, são filmes que tem a pegada do Guadagnino tá ali, tem o estilo dele presente, mas que vão para um rumo completamente diferente. Ele consegue inovar tanto na narrativa, em como ele vai incorporar aquela história, em como você assiste Bones and All e pega a fotografia, a trilha sonora, é uma coisa completamente diferente do que Queer, por exemplo. E eu gosto muito disso. E porque a gente, acho que, eu não sei se eu falei isso em um dos últimos episódios aqui, mas enfim, não lembro em referente a qual filme. Acho que foi em referente a Nickel Boys, que eu não gosto muito daquela filmografia lá aquela fotografia em primeira pessoa. Eu gosto de quando o diretor tenta ser corajoso, tenta inovar, tenta trazer algo novo. Nem sempre funciona. E o Guadagnino, até então, ele conseguiu acertar em todas, e tudo que ele faz, mesmo quando vai pra pegada mais Guadagnino, quando vai pra pegada mais, né, de agradar o mercado, eu acho que tudo funciona muito bem ali, tudo tem esse jeito único dele de fazer. Cara, e Queer, eu gosto do começo do filme, gosto de como ele trata esse personagem do Daniel Craig, e realmente, o Daniel Craig é a alma do filme. Uma coisa que eu não gosto muito é o Daniel Craig faz o Lee, e como que é o nome do par romântico dele? Que eu esqueci. É o Drew Stark, que é o Eugene. É o Eugene. Cara, mas o Eugene, nossa senhora, que raiva desse homem. Deus me livre, que personagem desgramado. Não deu amor suficiente para Daniel Craig. Não, cara, porque aquele... Que era o... Porque assim, o personagem do Daniel Craig, ele tem várias camadas, e você vai conseguindo acessar isso. O Guadagnino vai te mostrando um pouquinho a mais do personagem. Você tem cenas dele, você sente a solidão dele, né? Aquela coisa do cara que tá sempre em meio a muita gente, tá sempre nas festas, nos bares, na boemia, mas é sozinho. Ao mesmo tempo, ele tá sempre no meio da aquela solidão em meio à multidão, ele vai muito pra esse lado. Eu gosto muito de como ele trabalha isso no personagem do Daniel Craig. Ele tá muito bem no filme. E o contexto que ele tá inserido, a maneira que a gente vai entendendo essa solidão dele, os vícios dele, as válvulas de escape dele. E aí ele, né, começa a ter esse relacionamento com o Eugene. E o filme vai para um caminho diferente do que eu achei que ia, porque eu achei que ia ter uma pegada mais romântica, mas não, né? Ele meio que fica tentando... O Eugene não é nem um protagonista nesse filme. Eu achei que os dois dividiriam o protagonismo, mas o filme é do Daniel Craig. O Eugene tá ali para ser o filme vai numa pegada completamente diferente. E é muito louco, aí você começa a ver que é mais uma válvula de escape. Você não entende, peraí, mas ele tá usando esse relacionamento como mais uma válvula, porque ele tá se sentindo carente, solitário, ou ele realmente gosta dele e quer levar isso pra frente. E o Eugene é uma mosca morta, você não entende de qual que é a dele, o que ele quer, o que ele gosta, se ele tá ali por obrigação, se ele tá só pra... E aí você vai, e o Eugene também é esse personagem que tem camadas ali, você vai conseguindo entender um pouco mais dele, mas ele sempre tem esse ar misterioso, né? Mas pra mim, ele é muito um personagem que ele foi só aproveitando as situações assim, foi deixando levar, e sempre muito liberto, não queria abrir mão da independência dele, mas ao mesmo tempo ele vou indo aqui pra não perder essa chance e ver até onde isso vai me levar. E que no fim das contas ele acaba vendo que não era bem isso que ele queria. E, cara, como... Nossa, tem momentos que dá pena do personagem do Daniel Craig, cara, porque, meu Deus do céu. Vários e vários. Ele eleva, assim, o Guadagnino leva ele até o máximo que ele pode. Meu Deus, tá bom, tá massacrando. Não, mas, é o boy carente, né? Você fica assim, meu Deus, me ame. Você vai ficando... Nossa, moço, calma, e aí, pelo amor de Deus. Em queer modado. E aí vai tendo uma coisa meio... Nossa, Gusto. Eu tô tentando encontrar... Em queer modado. Queer modado. Não, e acaba tendo... Chega um momento que, beleza, pelo menos eu acho o Eugene um saco de pessoa, acho ele... Nossa, personagem que me irrita. Mas o Daniel Craig chega um momento também que ele fica... grudento, forçante, tóxico. Você fala, cara, desgruda, dá um espaço da pessoa também, não, dá um tempo, deixa o menino jogar o xadrez dele, enfim. E aí eu gosto que o Guadagnino ele trabalha isso muito bem, porque ele não fica só colocando o Eugene como o vilão aqui do relacionamento, o cara que tá esnobando ele, só se aproveitando. Não, o Daniel Craig ele também, por conta dessa carência afetiva dele, ele força muito o relacionamento, ele tenta
forçar muita coisa ali, e você vê que ele tá completamente perdido, assim, dentro da cabeça dele. E pra mim o filme funciona muito bem até eles começarem a viajar e chegar na selva. Quando chega ali na mata e eles estão em busca de um... acho que não é tão spoiler, que não afeta muito. Eles estão em busca de ayahuasca. O filme é de época, né? Então a ayahuasca já não era tão acessível quanto é hoje, que todas as cidades, todas as metrópoles você encontra grupos que consomem. Eu ia até falar ali, não, filmado em Pirinópolis, Goiás. Filmado em Pirinópolis. E aí, beleza, eu até acho interessante quando eles chegam e você vai entender, peraí, eles estão atrás de quê? Onde é que eles chegaram? Quem que é esse povo? Ainda tem aquela cobra, aquela cena da cobra que eu acho muito boa. Gente, pra quem não viu, desculpa interromper, Lucas, mas pra quem não viu, vocês não têm ideia, gente. Você tá acompanhando um drama gay de um cara viciado de meia idade, carente, buscando por atenção, com um relacionamento com um cara muito mais novo do que ele quer afeto, e ele tá aquela coisa assim, gente, mais um drama pesadíssimo, não sei o quê. No minuto seguinte, tá o Daniel Craig vestido de The Rock, com um facão, entrando numa floresta atrás de uma bruxa. É tipo... Você bate o olho e fala, quê? Não é nenhuma piada, é bem isso. É bem isso mesmo, é exatamente. A roupa do The Rock é a mesma roupa. Enfim, e aí pra mim, eu gosto de algumas coisas visuais que ele faz ali, né? Então quando eles usam, eu acho que tem aquela viagem toda. É uma cena muito... ali o Guadagnino se dá liberdade pra viajar visualmente, assim, do jeito que ele pode. E tem uma metalinguagem ali dos dois... Eu também não preciso entregar muito dessa cena, mas enfim. É uma cena muito, ao mesmo tempo, surrealista e tem essa pegada de metalinguagem e ele vai explorando muito tudo que ele pode fazer visualmente. E eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu acho que ele perde muito tempo, ele passa do tempo ali nessa pegada do capítulo 3, de ir atrás do ayahuasca e dessa jornada dele depois que toma entendendo. Não sei, eu achei que ali o filme se perde um pouco, ele se dá liberdade para explorar o que ele queria fazer ali, mas eu acho que o filme se perde um pouco, perde muito, fica um pouco arrastado até ali, e depois eu gosto quando volta pro epílogo. Então eu gosto mais do filme quando eles passam na vilinha ali, no México. Depois que sai dali, eu acho que ele se perde um pouco, eu entendo, mas assim, acho que ficou bem distoante, assim, do que ele queria dizer, do que ele queria fazer com o filme, e gosto quando ele volta ali pro epílogo, e aquele final, meu Deus do céu. Triste. É triste. Mas você sabe por que eu acho legal, assim? Primeiro porque sou eu, né? Eu acharia qualquer coisa maluca acontecer no terceiro ato legal, vocês sabem disso. Mas assim, eu tava gostando do filme... Mas eu tava gostando do filme dentro de uma caixinha muito previsível, entende? Eu tô vendo mais um drama gay sobre busca de afeto e significado com um cara de meia idade que namora um cara mais novo. Sabe aquela sensação de que eu já vi isso antes 1 milhão de vezes? E que eu já sei o final dessa história? Que esse cara vai morrer de overdose sozinho e não sei... Sabe? O filme tava caminhando pra um rumo muito, muito sério. Muito tematicamente redundante quando o assunto é a filmografia queer americana, principalmente, né? Que cai muito nesses clichês, assim. Então, pra mim, aquele capítulo 3, ele é uma virada tão absurda, porque ele dá um tom cômico pra coisa, né? Claro que ele tem... algumas cenas ali são praticamente de terror, assim. É muito doido o que ele faz. Por isso me lembra muito Suspiria. Mas eu gostei muito porque aquilo me desconectou daquela coisa... eu tô vendo Filadélfia de novo, sabe? Eu tô vendo um cara que vai aqui morrer de AIDS e é isso, sabe? Eu acho que isso fez muito bem pro filme, porque o filme vende... Se você for no resumo e no título, o filme vai te vender uma coisa que ele não é, entende? Eu acho que você chegar em queer e você ver uma coisa radicalmente diferente como a que acontece ali, é muito... positiva pro meu ponto de vista. Compara esse filme com All of Us Strangers, por exemplo. Eu acho All of Us Strangers tão dentro da caixinha do que você espera de um filme sobre relacionamento queer e tal. Eu acho bom, eu gosto do filme, mas ele é aquela coisa assim que é o drama profundo, a tristeza profunda da perda. Ser queer é perder, é sofrer, é sentir dor, sabe? E esse filme aqui tava parecendo muito que ia pra esse caminho, unicamente nesse caminho, por um ponto de vista dramático, e o Guadagnino falou, peraí, vamos jogar comédia aqui. Vamos virar um 180 aqui, vamos fazer a coisa pegar um outro rumo, mas eu não acho tão desconexo quanto parece. A minha impressão é a seguinte, o filme parecia ser um drama
sobre solidão. Eu acho que tudo envolve a solidão, porque você tá falando de um cara expatriado, já velho, sabe? É um cara que tá proibido de voltar pro seu país, e isso deve ter um impacto gigantesco na vida de uma pessoa. É um cara que tá fadado à boemia, tem dinheiro, vive bem, mas tá fadado à boemia, porque ele tá... Enfim, ele gosta daquela vida, ele vive uma época em que ser queer é mais complicado do que é hoje, e ele tem aquela coisa meio intelectualoide também, é um cara que se acha acima do bem e do mal, mas você vai por essa linha aqui da carência individual e tal. E quando o filme vira, eu acho que o encaixe fica mais na lógica do significado. Não é só que ele tá procurando felicidade, alegria, ele tá procurando significado. Então, assim, eu acho que a gente valoriza pouco o fato de esse cara ser expatriado, entende? Eu acho que o fato de ele não poder voltar pro próprio país tem um peso enorme na personalidade dele. E isso envolve muito a relação dele com o Eugene, a relação dele com todo mundo em volta dele. Ele cria uma pequena comunidade ali no México, mas ele também não tá feliz. Aí ele fica aficionado pelo Eugene e ele também não fica feliz. E até que ele compra o afeto do Eugene, literalmente, né? Eu vou pagar suas despesas, você vai poder fazer isso, você só tem que ser legal comigo 2 dias na semana, os outros você pode fazer o que você quiser, é um contrato, né? E aí ele continua sem estar feliz. E aí a busca pelo ayahuasca é porque ele ouve falar que é a telepatia. Por que a telepatia é tão importante pra ele? Ele é tão carente que ele precisa saber o que os outros pensam, ele precisa saber interpretar o que as pessoas pensam dele, o que as pessoas em volta dele acham dele, pra ele buscar significado, pra ele se ver como uma pessoa completa, como uma pessoa realizada, uma pessoa boa aos seus pares, uma pessoa de quem os outros gostam. E aí no ayahuasca ele descobre que não só ele não vai ficar chapado, como ele provavelmente vai ter uma bad trip, ele provavelmente vai refletir sobre coisas que ele não queria refletir, aquilo vai bater de outra maneira pra ele. E aí eles usam o termo levantar um espelho pra si mesmo, sabe? Eu não sei se é o primeiro acadêmico lá ou se é a bruxa botânica que fala pra ele, mas alguém fala pra ele levantar um espelho pra ele mesmo. Então o filme, quando ele dá essa virada, ele vira um filme mais sobre significado. Ele é menos sobre o seu título, sobre uma pessoa gay de meia idade que vive uma vida de farra, mas é infeliz porque quer afeto, e ele vira mais uma coisa de, cara, quem sou eu? O que sou eu? O que vai me realizar? O que vai me fazer feliz? O que vai me fazer... Eu acho que ele se desloca um pouco da história da gay sofrida e passa pra aquele lado da humanidade, do cara jornada que, olha, ele é perdido. Uma jornada de autoconhecimento, exatamente. Tanto que o ayahuasca vende isso, né, até hoje. Você vai criar uma comunidade, vocês vão morar junto, no meio do mato, vocês vão ter aquela frequência diária de mexer com aquilo ali. Achei que era... só ia. Enfim. Nós estamos no carnaval. Vai passear lá em Perinópolis que a gente arranja uns contatos pra você lá. Enfim, aí... Então eu acho que aquilo acaba acrescentando muito ao filme, porque tira o filme de um certo marasmo, sabe? Eu falo marasmo, dá a impressão de que o filme tava ruim. Eu não acho que o filme tava ruim, mas o filme tava assim caminhando pra um lado muito sofrido. E aí o Guadagnino inverte isso. Só que eu também não acho o final do filme tão descolado assim, porque ele já tava alucinando antes. A heroína já tava fazendo ele alucinar, né? Então você já tinha coisas surrealistas rolando ali com ele. Você já tinha uma pegada Suspiria antes do filme virar de vez, assim. Então você já... Mas aí você vendia aquilo por estilização, né? Fala assim, não, beleza, ele tá sendo só estiloso aqui em colocar essa alucinação. Isso aqui não é necessariamente diretamente conectado à história. E aí quando você vai pro terceiro ato, ele então beleza. Então a alucinação vai ser parte da busca de significado dele. Então eu acabei gostando muito da experiência a partir de quando ela ficou mais doida. Não que eu não goste antes, mas de quando ela ficou mais doida, eu acho que o filme criou mais corpo pra mim, assim. Porque ele ficou mais original, ele ficou mais criativo. Mas eu acho também que tem alguns momentos dramáticos dele que valem super a pena, cara. A primeira, uma cena muito lynchiana, inclusive, que tem no meio do filme dele usando heroína. Lynchiana pelo demora, sabe? Pra mostrar o processo inteiro e mostrar ele esperando bater e tal. E aquela câmera que não abandona, sabe? Aquela câmera que não te dá sossego. Aquilo é um corte de Oscar. Já que a gente tá falando que o Luca Guadagnino tem um apelo mainstream, mesmo quando ele é maluco, aquilo é um corte de Oscar. Se o estúdio mandou For Your Consideration pra academia, ele mandou aquele corte, sabe? Aquela cena. Porque aquilo é tão doloroso, sabe? É tão doído e a trilha, a música é tão bonita também.
Tem até que lembrar de procurar depois pra salvar, porque a música é tão bonita e eu acho que tá dando tão certo essa combinação do Guadagnino com Trent Reznor e com Atticus Ross, de colocar essa coisa anacrônica, sabe? O filme é nos anos 50, mas a trilha é toda de rock and roll, a trilha é toda noventista. Eu acho que tá dando tão certo, aquilo tá pesando tanto no clima, que você tem uma sensação até de trapaça, sabe? Que o cara tá usando a música pra trapacear, tipo, pra forçar a evocar um sentimento no espectador. Mas funciona, mas dá muito certo e você fica muito investido. E é naquele momento que você fala assim, cara, que trabalho o Daniel Craig tá fazendo. Porra, puta merda. E aí, alguns minutos depois, ele tá lá no meio do mato, sendo atacado por uma cobra. É muito... Eu gosto muito da experiência, eu acho muito legal. Mas é uma experiência pouco mainstream, viu? Eu vou falar pros desavisados aí. Vai ter muita gente que vai se bloquear com esse filme. Quem conhece ele só por Challengers e talvez ali por Call Me By Your Name, vai assustar um pouco, assim. Vai ver Suspiria primeiro. Se você gostar de Suspiria, você vai entender o que aconteceu. Não, começa aqui, depois não, Suspiria é mais difícil. Suspiria é mais difícil, que é até mais longo, inclusive. Você tem razão. Mas, assim, é uma experiência muito, muito interessante, assim. O Guadagnino não me decepcionou até hoje, assim. Até os ossos, que tem gente que acha mais quadradão, assim. Eu gosto bastante também. Eu acho legal como ele sempre vai pra lados diferentes. O Call Me By Your Name é mais dramático. O Suspiria é um filme de terror, mais gore do que o original, inclusive. O Até os Ossos é um road movie. Esse aqui, sei lá o que é, ele é drama, mas depois ele vira uma outra coisa, assim. É um filme meio alucinado. O Challengers é um filme muito ligado na tomada e tal. A filmografia dele é muito legal porque você nunca sabe o que vai vir. Você nunca sabe o que você vai esperar. Diferente do que, por exemplo, do Egger, sabe? Que você espera muito, você vai ver coisas que você sabe que você vai gostar, de modo geral, assim. Mas você já sabe bem o que vai vir dali. Você já tem uma boa noção do que você pode esperar dali. Você já tem filme mais simétrico, mais quadradão e tal. E o Guadagnino é meio foda-se, assim. Às vezes ele é diretão, às vezes ele é maluco, às vezes ele é terror, às vezes ele é gore, às vezes ele é drama. É muito legal como ele brinca com essas coisas, assim. Eu acho muito positivo. O legal do Guadagnino é isso, cara. Porque você entende o que ele tá querendo falar com o filme e tudo mais, mas sempre vai ter uma esquisitice ali. Sempre ele vai colocar um elemento bem ficcional ali no filme. Eu quero fazer o meu road movie com um casal, beleza, mas eles são canibais, sabe? E beleza, vou fazer queer, vou contar essa jornada de autoconhecimento, colocar esse personagem enfrentando todas essas dificuldades aqui internas com ele mesmo, mas vou jogar um ayahuasca ali no meio, sabe? Então eu gosto dessa pegada dele, de sempre trazer esses elementos assim, bem ficcionais mesmo, sempre tentar trazer algo que vai se diferenciar, que vai chamar a atenção ali, que você vai acompanhar o filme até certo ponto e vai falar, opa, peraí. E é muito boa a marra deles quando eles tomam chá, né? Eles falam assim, não senti nada não, acho que a gente só tomou um monte de galho e tal. E aí depois quando bate, tá louco. É um clássico do cinema isso. Eu acho que tem isso naquele filme também do Nicolas Cage, que eles ficam doidão lá no... Do Pedro Pascal? Do Pedro Pascal. Tem isso mesmo. Não bateu, verdade. Não. É típico isso, é porque é uma frase que se fala, né? O pessoal aí fala. Mas não parecia que o filme ia por aí, né? É uma frase cômica. Parecia que o filme ia por esse lado. Dizem, eu já ouvi que é assim que funciona. Gusta, você falou que apesar de ter gostado bastante, você tinha algumas reservas. Agora é o momento, vamos lá. É o momento. Eu queria só fazer uma outra ressalva, que é com relação à impressão que você, principalmente o Luiz falou bastante sobre isso, que ficou essa impressão nele de que o filme não necessariamente trata só das questões queer, mas também trata de questões de autoconhecimento, de busca e da jornada, né, mais como um modo universal de ver o homem do que uma forma individualizada de ver o queerness dele. E foi um comentário que vocês fizeram também sobre All of Us Strangers. E aí eu tô pensando que foi um pensamento muito genuíno que veio aqui na minha cabeça agora, eu posso estar errado, mas sobre como a arte evoca as coisas que estão dentro da gente. Pode ser que a gente, ser assim. O Lucas e eu, sei lá, a gente esteja usando um subterfúgio pra poder empatizar mais com o filme. Tipo assim, você se conectar com uma experiência que não necessariamente é a sua, você se identificar com uma coisa que não necessariamente... E isso é muito bom, porque se um diretor consegue usar um recorte, uma experiência individual pra transformar essa história em uma
empatia universal, se eu consigo entender, perceber que aquele personagem passa por alguma coisa, mas que aquela coisa que ele tá passando também pode ser sentida por outras, isso é genial, pra mim isso é muito bom. Isso, na verdade, não é uma crítica a vocês, na verdade é um elogio ao Luca Guadagnino. E é até bom que falar, consegue fazer isso. Colocar um asterisco em cima disso, porque assim, pra não passar a impressão também de que a gente está invisibilizando a temática queer do filme, porque não é isso, a lógica não é essa. Porque a lógica é a seguinte, às vezes se a gente fala uma coisa dessas, faz parecer assim, não, vá ver o filme não é tão gay assim, qualquer um pode se identificar. Não é isso, a experiência dele é intrinsecamente queer, as coisas pelas quais ele passa são intrinsecamente queer, é claro que são, assim, não é que o filme se esconde de ser um filme queer, de falar sobre as lutas de um cara queer de meia idade naquela época, naquele lugar, não, é longe disso, mas é aquela coisa assim, existem certos sentimentos que, claro, são maiores ou menores de acordo com a sua experiência, de acordo com o que você tem que passar, no caso, orientação sexual e raça e qualquer outra coisa assim, que na verdade elas são aumentadas ou diminuídas de acordo com o grupo a que você pertence, com a época que você pertence, mas que elas, de modo geral, elas são empáticas, elas são genéricas, assim, o sentimento de solidão e de medo e de carência, ele não é exclusivo da comunidade queer, mas ele é parte integrante, especialmente dentro desse contexto, sabe? É parte inerente do queerness dentro desse contexto. Então, por isso, assim, o mínimo que você pode fazer é empatizar, mas não é a ideia de invisibilizar ou de falar que o filme é inacessível, é mais acessível porque ele não é queer o suficiente, entre aspas, aqui. Longe disso, nada a ver. Tipo, não é porque tem o Daniel Craig fazendo que o filme é menos queer do que poderia ser. Na verdade, assim, eu acho que o fato de você acompanhar uma história de um cara que tá em busca da sua libertação como indivíduo, porque é isso que ele quer ter paz de espírito, ele é uma pessoa perturbada, assim. O fato de você acompanhar isso na ótica queer é muito importante, porque é o peso que se dá àquilo que ele tá passando. Ele é um expatriado, sim, ele tá fora de onde ele viveu a maioria dos anos dele, da vida dele, mas agora ele tá dentro de uma comunidade que aceita parcialmente ele tem um modus operandi, ele tem uma estrutura ali naquela comunidade, mas ele ainda não consegue se entender, porque as pessoas não aceitam 100% ele, é sempre parcial, como eu falei. Então, ele tem um espaço ali de aceitação, ele tem um bar que o amigo, o Jason Schwartz, né? Tá ótimo, tipo assim, tá impagável nesse filme. Um dia ele foi galã no Wes Anderson, aqui ele tá o anti-galã. Peguei mais um boy que me roubou, mas esse é o tipo que eu gosto. Exato, nossa, que ódio. É muito engraçado. O Jason Schwartzman tá muito bom nesse filme. E eu acho que ele também vem pra reforçar essa imagem de fracasso, né? O Daniel Craig, ele tá quase passado, assim, sabe? Aquela coisa assim de, quando você olha assim, nossa, ele ainda é um galanzão bonito, mas, tipo, ele tá à beira de não ter mais utilidade, porque tem muito essa coisa no mundo queer de você se tornar velho e você se tornar obsoleto, assim, você não tem mais função, porque você não tem mais a estética garantida, né? O mundo queer, ele é muito esteticamente orientado, diferente do mundo heteronormativo, que homens velhos podem ser, tipo, feios e gordos e tudo, assim, tipo, não tem não colocando o juízo de valor no gordo, mas vocês entenderam, porque é isso que acontece, as pessoas, o queer padrão é muito mais bem aceito, é muito mais bem lido do que um queer não padrão, e aí esse fio condutor, ele vai levar a decadência do personagem, do que o Daniel Craig tá fazendo aqui, pra onde a gente vai acessar ele, que é lá no final do filme, dentro daquele ritual de ayahuasca. E aí, é aí que eu sinto um pouco de quebra de roteiro, e que é um estranhamento que o Guadagnino, ele queria, aqui dentro do filme dele. Ele queria fazer esse choque entre uma vidinha incompleta que ele vivia no México versus a busca pelo autoconhecimento lá no South America, né? Aqui em Pirinópolis. Ele tá quebrando o filme para poder mostrar que o personagem tomou uma decisão para além daquela monotonia que ele estava vivendo, dentro daquela rotina que ele estava vivendo, para tentar buscar o autoconhecimento. E ele encontrou um outsider ali para poder comprar, porque ele acaba comprando o cara para poder ir com ele, e não se compra afeto, né? Não se compra presença, não se compra comprometimento, não existe isso. Então, ele sente que
ele tá perdendo tudo de novo, e quando ele vai acessar a ayahuasca, ele vai encontrar alguma coisa, só que na verdade ele não encontra tanto assim, né? Então, assim, essa quebra de um cenário pro outro, pra mim foi um pouco desestabilizadora, me tirou um pouco do filme, porque eu não tava preparado para aquilo, mas eu entendo que é muito positivo pro filme, sabe? Tem essa perspectiva, eu não me conectei com a quebra, mas ao mesmo tempo eu sei que foi uma quebra positiva pro filme, porque é inovador, é diferente. Então eu acho que vai muito de experiência. Tem aquela coisa assim, ele não vai morrer de overdose de heroína, sabe? Porque é pra onde o filme parece que tá encaminhando. Tem uma hora que quando ele tá em crise de abstinência é feio, e você acha assim, cara, agora foi, agora deu ruim, agora deu ruim. E não, e aí o filme, tá, beleza, ele é um viciado, tem um monte de viciado que não morre, tem um monte de viciado que não tem overdose nem nada. Vamos lá, vai procurar outra coisa, a vida dele vai pra outro caminho. Então o filme se direciona pra um lado inesperado. Não que filme dependa de plot twist pra ser bom, mas aqui eu acho que revitaliza a história, sabe? Eu acho que essa é a impressão que eu tenho, assim. Eu sinto que me tirou um pouco do filme, mas eu entendi o que ele quis fazer. Eu entendi o propósito daquilo, sabe? E tem toda essa questão também dessa quebra trazer alguma coisa negativa próximo ao que o Conclave fez comigo, sabe? Porque Conclave, ele tem um thriller de praticamente quem é o culpado, quem é o assassino, qual é o problema com essa estrutura aqui, né, de escolha de papa, e no final ele entrega uma outra mensagem, um outro filme, e aqui também tem essa quebra, né, de estrutura, só que eu acho que também, para além do que o Conclave faz em termos de roteiro, aqui também tem uma quebra visual muito grande, então eu acho que deixa a gente meio desconcertado. Não é um erro, não é um problema, mas é uma coisa que me deixou assim, sabe? É porque eu acho... Deixa eu ver se eu consigo clarear o que você tá dizendo. Eu acho que é assim, é um filme que vai funcionar muito melhor se você conhece o diretor do que se você for pegar ele de forma esparsa, né? Exato. Porque se você assiste a filmografia americana do Guadagnino e você assiste esse filme, você fala, beleza, encaixa, faz sentido. É bizarro, mas é completamente possível dentro da filmografia. Agora, se você virar pra uma pessoa X que nunca viu nada dele e falar assim, assiste esse filme, a galera vai... Quê? Oi? Hã? Vai dar uma deslocada, assim, realmente. Mas é legal você trazer essa questão, porque o Guadagnino, ele é estranho na premissa. O Lucas falou isso agora. Ah, e se uma road trip tivesse 2 canibais? Ah, e se o conservatório de balé lá, a escola de balé, fosse amaldiçoado por bruxas? E se, sabe, todas as histórias dele são estranhas na premissa já um pouco. E se a gente fizer um trisal no tênis, sabe? É uma coisa assim meio bizarrinha e estranhinha desde o começo. Aqui não, aqui parecia que tudo ia fluir num sentido natural das coisas ali, como você mesmo falou, uma estrutura de filme de gay sofrida, e no final do filme não tem essa expectativa atendida, né? E é isso, assim. Até tem, né? Porque o final do filme é de uma gay sofrida, assim, mas é de um rumo diferente. É o mesmo final de Nosferatu, né, gente? Os dois deitadinhos na cama, é a mesma coisa. Me lembrou um pouco o final de Mr. Nobody, sabe? Até a maquiagem do velhinho caído na cama. Lembra mesmo. Verdade. Lembra também o 2001, né? Nossa, me lembrou muito. O final me lembrou muito 2001. Muito 2001. As últimas cenas ali do epílogo me lembraram demais 2001. Tá, total. Já vi onde você tá chegando. As referências são totais pra aquilo. Mas aquela maquiagenzinha mal feita. Eu queria pegar um negócio que você falou, porque é muito interessante essa onda de empatizar e de ter uma experiência queer que ela fica mais ampla, porque é uma experiência de empatia e tal. Você reparou como esse protagonista aqui, ele tem em comum com o Brutalista? Eu vi 2 filmes de viciado no mesmo dia, assim. Porque assim, você tá falando de 2 caras expatriados, viciados em heroína, que estão numa busca por significado, por realização pessoal e tal. É muito curioso, porque você tem 2 visões muito diferentes. Então, você tem 2 visões muito diferentes do que é ser isso, sabe? Eles têm tudo isso em comum, mas você tem 2 visões muito distintas de como levar isso pra frente. Os 2 na mesma época, você tá os 2 nos anos 50, os 2 expatriados, os 2 viciados, sabe? Os 2 numa busca por significado, aonde tá o significado das coisas. O Brutalista vai pelo ponto de vista do brutalismo, né, enquanto movimento artístico, é da coisa que perdura, da coisa firme de concreto, que resiste às guerras, que resiste ao tempo e tal. E aqui ele vai numa onda mais riponga, mas assim, a busca do significado tá no autoconhecimento, tá no se entender, e você provavelmente não vai chegar nela, porque assim, eu acho que o filme me lembra um pouco, na conclusão dele, o anticlímax que eu sinto no Mestre, do Paul Thomas Anderson, porque assim, quando você assiste o Mestre, você
quase que fica torcendo pra aquilo dar certo. Você fica torcendo pra você estar errado e a cientologia ser um negócio de verdade. Você precisa muito que o personagem do Joaquin Phoenix se cure, porque é muito desagradável ver ele daquele jeito. E aí você investe naquilo pelo poder do cinema, mas aí o PTA vira pra você e fala, amigo, não funciona, a cientologia não funciona, não existe. Então assim, e aí ele é anticlimático de propósito, porque você acha que o cara vai encontrar significado, porque geralmente o cinema te empurra pra isso, pra esse tipo de resolução. Você vai ter um arco que começa aqui e acaba em outro lugar. E aqui ele passa pela mesma coisa, você vai torcendo pra que o personagem do Daniel Craig encontre significado, porque ele sofre muito, porque ele sente muito pesar, ele tem muita coisa muito triste nele e tal. E você acha que a jornada dele, inclusive pelo ayahuasca, ela vai dar a ele o que ele precisa, o significado que ele precisa. Mas não dá. Não, porque isso não se resolve assim, não é fácil de resolver, não é essa conexão. Então é anticlimático propositalmente, e aí você pode sair do filme com uma impressão, sabe, meio murcha, mas é muito legal que ele faça isso, porque aí, mesmo que o filme seja bizarro e meio surreal, ele é calcado num pezinho de realidade, de que, olha, esses problemas não são tão simples de resolver assim, você não vai ter uma epifania e a coisa vai dar certo, você não vai ter um líder mágico, carismático, que vai consertar a sua vida e os seus problemas, não tem jeito, sabe? Então, é meio triste no fim das contas, só que o Guadagnino, ele disfarça isso no surrealismo visual da coisa, né? Você fica tão investido no design de produção, você fica tão investido nas escolhas que ele faz, que você dá uma aliviada desse final profundamente deprimente que o filme tem, sabe? E você embarca muito na experiência e não fica tão dolorido com... Porque o final é muito triste. Só que ele é muito triste para um lado que você não imaginava que ele fosse ser, sabe? Eu já tava com uma impressão de que ele ia morrer de overdose sozinho e tal, e não foi isso, sabe? É outra coisa, assim. E é muito... Eu gostei muito da experiência como um todo, mesmo concordando que o filme quebra muito as pernas do espectador ali na última parte dele. E tem, lembrando que, assim, a gente falou e não falou por cima, né? Mas tem cena de sexo, sim. Tem Daniel Craig Guadagnino, né? com a boca na botija. Tem gente com a boca na botija no Daniel Craig. Tem o Omar Apollo, entendeu? Tem todo mundo, tá todo mundo ali investido em fazer o filme ser queer. Então, caso vocês estejam na dúvida se o filme é queer, inclusive tem muitas coisas... Porque o filme que chama legais. Queer, se ele é queer, exato. Gente, é queer, tá? Ele é queer. E é legal que eles usam muitos desses símbolos de afeto, né? O final do filme fecha com uma imagem muito... Que é a capa do filme, tem alguns cortes, assim, de alguns frames muito importantes visualmente pro filme, como eles ficam deitados na cama, né, como fica a perninha, como é, tipo, o toque, né, ele encosta nas costas de um personagem e aí o personagem se retrai, porque ele não gosta que é tocado naquele lugar, naquele momento. Então tem vários símbolos de afetividade e de falta de afetividade, e a busca também por opioides dentro da afetividade, queerness, assim, ele tem vários subtextos dentro desse grande texto surrealista que ele coloca aí da metade pra frente. Então não deixa de ser também aquilo que eu sempre falo, né? O filme não deixa de ter momentos icônicos, imagéticos que trazem a gente pra história de novo. Então você lembra do filme, você vai lembrar da fotografia, você vai lembrar dele no bar, você vai lembrar das conversas, você lembra desses símbolos. Quando ele vem eu tô falando, vem pra América do Sul, na América do Sul. Meninas, não estou no Brasil. Meninas, não estou no Brasil. Mas quando ele vai pra América do Sul... É engraçado, uma coisa que eu reparei no filme, eu queria até ver por que vocês acham que isso acontece. Mas eles só usam o termo queer, né? Tipo assim, o filme se passa nos anos 50 e eles não usam fag, nem quando eles estão tentando ser pejorativos, eles não usam gay, eles não usam nenhum outro termo, né? Eles só usam queer em todos os momentos, em todas as situações. Sim. E agora, historicamente, você me pegou não, quem tá pego com a boca da botija é o Daniel Craig nesse filme. Mas porque queer tem uma... Não, ó, lá vai, o queersplaining. Mas ele tem uma pegada que não é... A palavra, originalmente, ela não tem a ver com orientação sexual, né? O queer, ele é um... Se você fosse traduzir queer literalmente, você diria que é alguma coisa estranho. esquisita, estranha.
né, fora da norma. Então, assim, eu acho que ele embarca um pouco nisso. É óbvio que o filme é gay, que queer foi um termo apropriado, inclusive academicamente pra comunidade LGBT, QIAPN+, até faltou fôlego. São muitas. Mas ele também casa tematicamente com outras coisas, né? Ele é queer por vários motivos. Ele é queer porque ele é expatriado, ele é queer porque ele é isolado. Mas eu falo assim, tem até... Ele é queer por tudo, entende? Tem diálogos no filme, por exemplo. Tem uma cena que o Daniel Craig tá conversando com 2 caras no bar e ele tá tentando chavecar um deles lá e os caras estão tentando sair ele da conversa, nenhum deles não quer nem ficar com ele, nem ficar trocando muita ideia com ele. A hora que ele sai, a gente fica escutando a conversa deles, né? Falando, não, nossa, o que eu não gosto nos gays é que eles ficam sempre tentando pegar a gente, o cara falando isso, né, do Daniel Craig. E aí eles sempre usam o termo queer. Até nessas situações, sabe? Eu tive a impressão que é uma coisa mais do Guadagnino falando, olha, aqui no meu universo que eu estou criando aqui no meu filme, é só esse termo que existe. Tive essa mesma impressão. Tem uma carinha de construção de universo bem própria, assim. Outro filme que me lembrou muito quando eles vão pro... Mas aí também é referência muito fácil de pegar, né? Que é Apocalipse Now. Quando vai pro final do filme, assim, eu fiquei, gente, mas tem muito a estrutura, a sombra, o uso de sombra, essa coisa mais mística da bruxa, de deixar ela bem sotune, ela que vai resolver todos os problemas, só que não resolve, né? Aquela coisa meio Marlon Brando ali. Então, pra mim também lembrou bastante. O Luca Guadagnino é muito bom com referência, né? Ele consegue transformar as referências muito a favor dele. Isso é muito bom. Ele tem o estilo próprio. Você vê que ele tá se referenciando. Aquilo ali já foi feito, mas ele sabe fazer do jeitinho dele, sabe? Eu acho que aqui eu pego muita carona lá na Coralie Farget, né? Que ela faz a substância com muita referência. Tipo, é praticamente o filme que mais teve referência, assim, em 2024. E é tudo com a carinha dela. Tem tudo um jeitão próprio dela de fazer. Isso é muito legal. Não fica copiado, assim, né? Igual... Vou falar também, só vou tossir. Deixar o... Mas eu acho que é isso mesmo, assim, do queer. É proposital, é claro que é proposital, né? Porque tudo no filme é proposital, quase tudo no filme é proposital. Mas eu acho que é meio pra... Aí sim, pra universalizar a experiência do que é ser queer. Talvez pra não ostracizar experiências lésbicas ou trans, entender que, tipo assim, eu tô contando uma história gay, mas isso aqui pode ser abraçado de forma mais geral. Não sei, pode ser assim também, né? Poderia trocar, tipo assim, seria uma história facilmente intercambiável ali, assim. Ele consegue fazer um fio condutor que não é só... Tipo, é óbvio que tem traços do mundo gay, né? Tipo, do mundo gay masculinizado, heteronormativo, muito próprio dessa, né? Não tem como, tipo, ele não se preocupa em mostrar, tipo, pessoas trans, assim, o tempo todo, não tem na tela, não tem nos diálogos, não tem. Isso é uma coisa que ele deixa bem pra baixo mesmo, que pode ser uma crítica a ser tirada daí, mas que sempre esteve presente no mundo queer. Correto? Então, até porque, assim, eu não casaria... Heteronormatividade. Já me veio a voz do amiga nossa falando, tipo assim, eu não funcionaria no mundo lésbico também, porque as lésbicas, quando pega, casa. Então não tem essa solidão, não tem essa coisa. Né? Elas iam estar morando até hoje lá na América do Sul, junto lá no Pirinópolis, com a casinha, 3 cachorros, e é isso. Então não funcionaria, não ia dar certo. Não funcionaria. Gente, é só pra gente encerrar, não é um filme de Oscar, eu acho que a gente não precisa nem dizer isso, é um filme que não tem apelo pra premiação, não é longe disso, é aqui o tipo de gentileza, vou insistir nessa comparação, né, porque Pobres Criaturas levou um monte de coisa, e aí veio o tipo de gentileza e foi assim... Eu também acho que não. Eu acho que ele tá mais próximo de Moonlight, por exemplo, do que de Tipos de Gentileza. Mesmo com a botanista da floresta, no final? Mesmo com a botanista. Mesmo com a botanista, eu também acho. Mesmo com a botanista, eu acho que ele cuspindo o coração, eu não acho esse filme nada Oscar. Eu não sei por quê que não foi... Eu acho que assim, na verdade, eu acho injustiça os dois não terem ido pro Oscar. O Challengers é o primeiro, porque ele é mais construído pro mainstream, mas eu também não tiro os louros aqui de Queer pra ser um filme de Oscar. E não só os louros, mas também a identidade do filme. Eu acho super próximo, assim, até em fotografia. Sim. Daniel Craig, cara. Tipo assim,
não é como se tiver... Eu sei que lá, a gente tem Emma Stone e quem mais? Dafoe também lá no Tipos de Gentileza. Não dá pra se justificar só em cima de elenco. Mas assim, tem toda uma estruturazinha de filme que daria pra entrar nessa leva nova de Oscar. Assim. Acho que pós-Moonlight entraria. Mas eu não sei você também. Achou? Eu achei o filme completamente anti-academia. Nossa, especialmente porque muito... o próprio Guadagnino se comparou com Rivais, né? Eu já acho Rivais um filme com muito mais apelo do que Queer pra premiação. Eu tenho muito essa sensação. Porque Rivais é um filme muito mais mainstream. Rivais é um filme que qualquer um pode assistir e falar, não, opa, total. Na filmografia do Guadagnino eu concordo, mas agora, se Queer tivesse sido lançado sem a comparação de Challengers, eu acho que ele ainda teria uma carinha de Oscar, sabe? É porque o Challengers ficou tão esnobado que a gente esquece que Queer foi esnobado. Então, assim, vai fazendo uma escadinha. Mas eu fico feliz que vocês discordam de mim, porque a minha pergunta ia ser a seguinte. A primeira delas é por que vocês acham que teve uma esnobada aí, se tem a ver com Rivais, se tem a ver com estúdio. Esse filme é da A24, a A24 é vencedora de Oscar já, como produtora, e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E também, assim, mas mesmo que eu não concorde que esse filme tem cara de Oscar, eu entenda por que ele não tem 1,5 milhão de indicações, eu acho a performance do Daniel Craig ultra Oscar bait, no bom sentido, assim, do tipo que ela deveria ter sido observada, porque a performance dele aqui, pra mim, é muito boa. Eu queria dirigir essas perguntas que eu fiz primeiro pro Lucas, depois pro Gusto. Cara, eu tô bem com o Gusta nessa linha aí, eu acho ele bem com a cara de Oscar pós-Moonlight, porque eu acho que a gente é muito acostumado com aquele padrão de... Porque vira e mexe, todos os anos vão ter ali 2, 3, tem o maestro da vida, vão ter esses Oscar baits aí na premiação, que é aquele drama autobiográfico e tal. Mas de alguns bons anos pra cá, a gente já não pode dizer que o filme de Oscar é só esse filme, esse drama fora do cinema de gênero. Eles estão abraçando muito mais coisa, né? Seja por quais motivos forem, mas a academia tá englobando outros... A gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A gente tem Moonlight, a gente tem cinema independente figurando lá mais, a gente tem Substância. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Mas eu consigo Parasita. argumentar o porquê, o meu porquê pra falar isso. É o gore do terceiro ato. O Oscar não gosta mas de gore. Substância, ué. Substância, gente. Você acha que Substância vai levar algum Oscar além da Demi Moore? Não, mas tá... Não, mas tá vai lá, levar, não. mas Levou, tá lá. né? Tipo, Mas e já assim, passou, gente. eu não acho que Queer é o tipo de filme que levaria o Oscar de melhor filme, esse tipo de coisa, mas é um filme que eu vejo claramente concorrendo a várias categorias, de design de produção, de trilha sonora, de fotografia, de edição, de diretor, ator, o Daniel Craig tá excelente nesse filme. Então assim, eu vejo o filme figurando forte assim nessas categorias, não entendo por que não foi. Aliás, primeiramente deveria estar rivais, né? Em todas essas categorias aí, a não ser ator. Mas de resto, todas as categorias aí tinha que ter rivais. E Queer eu vejo com essa cara desde de uns 10 anos pra cá, do tipo de filme que figuraria ali, mas que poderia não... Tipo, Corra tá lá, cara. E não levou nada? Levou alguma coisa? Não levou nada, né? Roteiro, é o Oscar de consolação. Roteiro. Mas assim, então a gente vê esses filmes sendo reconhecidos, participando da premiação, sendo indicados e tudo mais, não significa que vai levar alguma coisa. Mas eu não sei se foi problema na campanha, se o problema tá em o cara lançar 2 filmes no mesmo ano e não conseguir direcionar a campanha ali pra premiação, não sei se foi alguma coisa nesse sentido, porque... Enfim, não entendo, porque pelo menos um dos 2 era pra estar forte na premiação. Tem alguma coisa de bastidor que a gente tá perdendo, porque os 2 filmes dele foram, assim, extremamente bem falados nas redes sociais, são filmes muito populares, os 2 filmes são populares mesmo, assim, Challengers muito mais, mas Queer também teve o seu apelo, teve o seu direcionamento de campanha. Daniel Craig saiu com o pessoal do elenco, o Jason, gente, eu sempre vou falar Jason, eu me embaralho, Jason Schwartzman, é porque é difícil falar o nome dele. Sempre que tinha as junkets, as premieres, eles estavam juntos, o elenco todo, e fazendo, enfim,
enfim, sempre teve, e é revista, eu vi esses caras, assim, nos 2 exemplos que a gente tá dando, de Challengers e Queer, aqui em muitos lugares, então esse filme foi visto, não que necessariamente visto pelo público, mas ele teve a impressão, né, por falar nesses termos mais, assim, digitais, as pessoas viram que Queer e Challengers eram filmes ali bem cotados, então, assim, eu não entendo, deve ter alguma coisa, alguma rasteira e só pra gente bastidor que a gente não entende. Não perder a tradição pela força do hábito, não tem lógica. O que você vai falar? Não tem lógica nenhuma. Nenhum desses 2 filmes tá figurando lá. E me colocarem Emília Pérez, gente. Sabendo que esse filme foi assistido, sabendo que esse filme teve um início de uma campanha. Mas aí a lógica é a seguinte, você tem que pegar no estúdio, né? A gente falando de Oscar, gente, é porque o Oscar é daqui a pouco, e pra gente que tá gravando e já passou pra quando saiu, mas você tem que pegar pela lógica do estúdio também. Esse filme é da MGM, ou seja, a Amazon não tá com nenhum enorme candidato aí, a Amazon, não esse, eu tô falando o Challengers é da MGM, e então ele deveria ter tido uma campanha melhor, eu não sei por que não teve, a Amazon não fez campanha nenhuma aqui, não fez nenhuma campanha decente no ano. E a Emília Pérez tá lá porque, por uma série de fatores, entre eles a distribuição da Netflix. É a aposta da Netflix do ano. Então a gente tem que ir pela lógica dos estúdios também. Não dá pra comparar a Emília Pérez com Queer, porque Queer é um filme independente, sabe? E aí a distribuição é completamente diferente, o jeito de fazer campanha é completamente diferente. Aí você pode pegar na linha do Rivais, porque o Rivais tinha um baita de um estúdio por trás, que tá tentando se consolidar, que tá tentando começar a fazer o que a Netflix faz, de ser grande no Oscar também, e não bancou, e não fez nada. Mas assim, só um parêntese, falando nem de um nem de outros, o campeão de pior campanha do ano disparado foi a Warner com Duna, né? Porque o Zaslav enterrou Duna na campanha do Oscar, que quem acompanha o podcast já sabe que eu não sou nada fã desse filme, mas assim, a campanha foi muito mal feita. E já anunciaram que vai ter um terceiro, então já fica aquela coisa assim, não, vai ter outra oportunidade do filme ganhar um monte de Oscar, não sei o quê, uma coisa meio Retorno do Rei, né? Uhum. E aí o Chalamet, deixaram o Chalamet fazer campanha pra 2 filmes no mesmo ano, e aí o filme mais recente ganhou muito mais força, o filme do James Mangold, não sei o quê, e a Warner não botou o filme pra frente, porque você pode até falar de janela, mas tudo em todo lugar ao mesmo tempo, saiu fora da janela também, e ganhou Oscar pra caralho. Duna saiu fora da janela e se tivesse tido investimento, né? Mas é a Warner com as suas warnices, né? Não por isso. Com as suas Eu sou mais indignado de Rivais não ter tido indicações do que de Queer não ter tido indicações. Eu também. Mais o porquê de Queer não ter participado assim. Mas eu gostaria de ter visto o Daniel Craig lá, porque eu acho um trabalho brilhante, assim, dele, sabe? Eu gosto muito quando o cara tá acostumado a fazer grandes filmes, e mesmo que o Knives Out seja uma escapada do perfil 007, ele ainda é um grande filme, ainda é um filme muito popular. Eu gosto muito desse cara sair disso e fazer um filme mais alterna, que tem ayahuasca, que vomita coração, e que é gore, e que é doido. Eu acho isso muito bom, eu acho que isso deveria ter sido valorizado e não foi, sabe? Mesmo com a categoria de melhor ator tendo sido bem forte nesse ano. Mas eu tô olhando aqui uma coisa rápida. A gente não assistiu Sing Sing, né? Acho que nenhum de nós. Mas dos indicados de melhor ator, quem que vocês tirariam pra colocar ele? Tem o Ralph Fiennes, tem o Sebastian Stan, pelo Aprendiz, tem o Timothée Chalamet, tem o Adrien Brody e tem o Colman Domingo, por Sing Sing. Eu não vi um completo desconhecido ainda. Não vi, mas sim, sei lá. Dos que eu não vi, é o Chalamet, é muito triste falar isso. O Gusta tiraria o Chalamet? Mas não dá. Essa indicação dele pelo Bob Dylan não está dando. Não estou feliz com essa E você sabe o que é o melhor? Nós estamos gravando antes do Oscar, o episódio vai sair depois do Oscar, então se o Chalamet levar o Oscar... Ele leva. Ele levou, né, gente? Como vocês podem ver aqui nessa lista que eu estou mostrando. Parabéns, Chalamet. Parabéns. E agora com vocês, já assistiram Queer? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês, agora é hora de deixar o Queer. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau.
Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.